Ok, joia. Vamos iniciar a nossa meditação dessa manhã, né? Nós estamos olhando para o Salmo 51, então vamos mais uma vez nos voltar aí para esse trecho da Palavra de Deus. Vamos ler agora um trecho curtinho dele, versos 13 até 15. Salmo 51, de 13 a 15. E eu vou fazer a leitura aqui, vocês podem acompanhar, diz assim: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então, estas são as palavras de Davi aqui nesse trecho, né? Salmo 51, 13 a 15 é o texto que a gente leu. E a gente tem sempre dito aí, especialmente agora que a gente está nesse formato de gravação, então pode ser que a pessoa acesse lá no nosso canal de vídeos e pegue aí um desses vídeos aleatórios. Então é bom a gente sempre pontuar isso, né? Que a gente está estudando os chamados salmos penitenciais. Esses salmos trazem o remédio de Deus para os nossos pecados. Temos aí pelo menos 7 salmos, né? O Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143, que são incluídos aí com esse título de salmos penitenciais, sendo que a ideia de penitencial tem a ver com arrependimento. Então, desde algumas semanas estamos estudando o Salmo 51, que é um dos mais conhecidos, um salmo que foi escrito, o próprio título dele já diz que ele foi produzido aí quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele, ou seja, de haver Davi possuído Batseba. Então, foi um momento em que Davi estava passando por toda uma dificuldade, precisando muito de perdão, de restauração, estava esmagado sob o peso da transgressão dele. E a gente já meditou, então, sobre algumas partes desse salmo. Na última vez, a gente falou sobre perdão e restauração, e hoje a gente vai falar sobre gratidão, né? Então, nós temos aí agora esse novo momento do salmo em que a ênfase é a resposta de Davi a Deus, né, pela restauração e pelo perdão recebidos. A gente vai perceber que a ênfase muda a partir desse verso 13, porque primeiro a gente tinha lá anteriormente, na súplica de Davi, uma série de pedidos feitos diretamente a Deus, né? A gente percebe aqueles verbos lá dos versos 7 até 13, né? Purifica-me, lava-me, faze-me ouvir, esconde o rosto dos meus pecados, apaga, cria em mim, renova, não me repulses, nem me retires, restitui-me, sustenta-me. Eram ações esperadas de Deus, né? Davi coloca esses pedidos, esperando que Deus realizasse aquelas coisas que ele pede. E agora, a partir do verso 13, a gente vai encontrar o próprio Davi dispondo-se, né? A gente percebe aí, inclusive, os verbos aí no tempo futuro, ele dizendo, ensinarei, né? No verso 13, no verso 14, minha língua exaltará, no verso 15, a minha boca manifestará. Então, ele já está falando das respostas dele àquilo que Deus fez na vida dele. Então, a partir do verso 13, temos esse momento de gratidão, e isso é bem interessante, porque, de fato, ele foi perdoado por Deus. 2 Samuel 12, 13, registra isso, né? O texto, inclusive aqui no nosso salmo, diz, quando o profeta Natã veio ter com ele. E a gente não sabe o detalhe, né? Se, de repente, ali, diante do profeta Natã, ele expressou algo semelhante ao que ele falou aqui no Salmo 51, porque lá em 2 Samuel, a fala de Davi é bem lacônica, bem resumida, né? A 2 Samuel 12, 13, no início, diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. É isso, de certa maneira, bem resumidamente, né? Ele fala sobre isso aqui no Salmo 51, pequei contra ti somente, etc. Mas ele admite isso diante do profeta, e aí o profeta diz a ele, dá a ele essa resposta, né? Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, né? Ou seja, Deus perdoou o pecado de Davi, concedeu graça a ele, e essa gratidão, então, que Davi sente, né? Que ele expressa,
agora diante de Deus no Salmo 51, ela se desdobra aí em três coisas, vamos dizer assim, né? Ela conduz Davi a três respostas a Deus, né? A primeira é essa resposta do testemunho. Ele entende assim que com base no que ele recebeu de Deus, ele deseja agora ser uma testemunha do evangelho. Ele diz no verso 13: "Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti." É muito interessante o modo como Deus estabelece as coisas no reino dele. É algo que é só realmente o Espírito Santo para iluminar o nosso coração e também amolecer realmente o nosso coração para Deus e para as coisas dele, né? Porque a pessoa é uma pessoa que não é evangélica tem muita dificuldade em entender isso, né? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de observação, né? Algumas pessoas de fora da igreja que dizem assim: "Olha, mas eu não consigo entender, né? Fulano de tal fazia um monte de coisa errada, agora entrou na igreja de vocês e agora está aí pregando, dizendo que a gente tem que se converter. Olha lá, tal, né? As pessoas não entendem, né? O evangelho em si, não entendem a fé cristã, porque a maioria das outras religiões é sempre baseada em justiça própria, né? A maioria das outras religiões é baseada em justiça própria. É aquela ideia de você entrar numa determinada crença e ali você vai evoluir espiritualmente, moralmente, por sua própria força, por meio dos estudos ou da prática de boas obras e tudo mais. Então, é nesse sentido que Paulo diz que realmente o evangelho era um escândalo e uma loucura para aqueles que se perdem, né? Aqueles que se perdem não conseguem entender essa lógica do evangelho. Como é que o indivíduo com a vida toda, né, que cometeu tais coisas, agora está aí chamando os outros para seguirem a Deus na religião dele? Isso é absurdo, né? Tal, isso é injusto dizer que ele é salvo depois do que ele fez, né? Então, é uma coisa que a gente não consegue, que as pessoas de fora não conseguem entender. Mas Davi não tem dúvida. Depois que ele recebe o perdão de Deus, ele diz: Senhor, olha, eu quero agora dedicar-me para ensinar aos transgressores o teu caminho, né? Olha como essa experiência é comum nas Escrituras. Outra pessoa que passa por isso é Isaías. Isaías, lá no capítulo 6, ele tem a visão do trono de Deus, e quando ele percebe Deus, né, na plenitude ali da majestade dele, ele diz: ai de mim, estou perdido, né? Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E aí o que acontece? Deus vai até Isaías, purifica a vida de Isaías, né? Com aquela brasa que é tirada do altar, purifica os lábios dele, né? Porque ele tinha dito que o problema dele estava no que ele falava. E Deus, então, a partir daquele momento, faz aquela pergunta: e agora? Quem vai por nós? Quem é que vai falar, né, da nossa palavra, da palavra? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, depois de ter sido purificado, perdoado, ele já falou: quero ser testemunha, quero falar da tua palavra. Isso aconteceu lá com ele, mas não apenas com Davi ou com Isaías. Um outro exemplo que talvez chama muita atenção, que me chama muito a minha atenção, é o da mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Depois de Jesus revelar-se ela como Messias, ela larga o cântaro, né, que ela tinha ido lá meio-dia para pegar água, nem lembra mais da água que ela tinha que pegar, larga o cântaro ali, volta para a cidade de Samaria e imediatamente ela começa a anunciar: olha, eu encontrei o Messias. E aí a cidade toda vai lá ouvir a pessoa de Jesus, lá em João 4, 28 a 30. E uma outra pessoa é o próprio Saulo, né? Atos capítulo 9 começa com Saulo dizendo que ele vai agora perseguir terrivelmente os cristãos. Ele sai, inclusive, com cartas de Jerusalém para Damasco. Deus derruba literalmente Paulo do cavalo ali. Jesus fala com ele, ele tem toda aquela experiência ali com Ananias, que vai orar em favor dele, e diz que logo depois dele ser batizado, aí tem um detalhezinho sobre esse depois que a gente vai falar nos sermões lá em Atos, mas em seguida Paulo já é mostrado pregando em Atos capítulo 9, versículo 20. Ou seja, teve uma experiência de perdão, de transformação. Qual o primeiro resultado, né? Então, isso produz essa gratidão
o perdão conduz à gratidão, que conduz a testemunho, né? Então, a gratidão vai conduzir ao testemunho, foi a experiência de Davi. Então, veja só, depois de dizer isso, né, depois de dizer que Davi, por gratidão, ele dedicou-se ao testemunho, a gente pode dizer também que a gratidão conduziu a Davi a um desejo por mais santidade, por mais integridade. Verso 14 traz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. E literalmente a gente tem isso aí no plural, né? Crimes de sangue. Lá no original está literalmente assim, sangues. Meio esquisito, né? Mas é um hebraísmo que normalmente tem o significado de assassinatos. E Davi era um homem de guerra. Então ele tem consciência não apenas, né, do assassinato de Urias, que realmente foi um fato grave, mas tem um momento, inclusive, em que Davi quer construir o templo, e Deus diz: ó, Davi, estou vendo a sinceridade do seu coração em construir o templo, mas você não vai construir, quem vai construir é o seu filho, porque as suas mãos estão marcadas, né, com sangue. E realmente Davi foi um homem de guerra e que tinha sob sua responsabilidade aí essas mortes todas. Então, o que ele diz aí, a partir desse momento, é exatamente isso, que Deus o purifique também desses crimes. A gente vai ver na semana que vem, se Deus permitir, que inclusive para o assassinato premeditado não existia sacrifício na lei. Existia sacrifício pelo pecado, por diversos tipos de pecado, mas o assassino premeditado não tinha perdão, segundo a lei. Mas isso a gente vai ver semana que vem, porque a gente vai falar dos sacrifícios, tá? Mas por hora, basta a gente entender isso. Ele entende que Deus o purificou, agora ele está disposto a testemunhar, levar a palavra de Deus para que os transgressores conheçam a verdade e se convertam. E ele deseja agora ter mais consistência, nesse sentido que ele diz: livra-me, ó Deus, desses crimes de sangue, porque assim eu posso, com a minha língua, exaltar a tua justiça. Ou seja, purificado das minhas injustiças, dos meus crimes de sangue, eu poderei exaltar a tua justiça. Então, a ideia aqui é que o perdão conduziu Davi à gratidão, que o conduziu ao testemunho. E aí, exatamente nesse processo, puxa, agora eu quero falar desse Senhor, desse perdão que ele realiza, dessa obra de restauração que ele realiza no coração dos que creem nele, e para isso eu quero também ter mais consistência. Eu peço a Deus que me livre das minhas injustiças, dos crimes de sangue, para que eu possa também exaltar a justiça desse Deus, para que eu possa ser uma testemunha mais consistente na minha vida diante das pessoas e na minha caminhada com Deus. E, em terceiro lugar, a gente percebe que a gratidão de Davi o conduziu a uma maior dependência de Deus no louvor. E o verso 15 diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E é interessante que Davi era hábil nos louvores, não é? Então, ele tinha muito talento, né? Deus concedeu a ele muitos dons musicais, poéticos, né? E a gente encontra Davi tocando os seus instrumentos, né? Ou louvando ao Senhor em diferentes ocasiões. Mas aqui Davi percebe isso: Senhor, eu preciso que o Senhor mesmo abra os meus lábios, que o Senhor mesmo me capacite, que o Senhor mesmo derrame a tua graça sobre a minha vida para que eu possa louvá-lo da maneira devida, né? Então a minha boca manifestará os teus louvores. Ele entendeu que precisava depender mais de Deus também no seu culto, na sua adoração, nos seus louvores diante de Deus. Tudo isso a gente vai percebendo assim como decorrência, como um resultado, né, do quê? Do perdão e da restauração. Então, isso alcançou o perdão de Deus, a restauração de Deus foram concedidas a Davi, isso encheu o coração dele de gratidão, e agora ele entende isso, né? Que o perdão conduz a essa gratidão, que conduz a testemunho, que conduz a consagração e que, por sua vez, o encaminha para uma dependência maior de Deus na adoração. Agora, a partir desse momento, Davi quer adorar segundo as prescrições de Deus, né? Não segundo as suas habilidades pessoais, mas ele quer adorar a Deus para o agrado de Deus,
E isso vai se desdobrar no que ele vai dizer lá na frente acerca dos sacrifícios, né? De tudo aquilo que era encaminhado segundo a prescrição ou as leis ali do tabernáculo, né? Então, nós vamos, na semana que vem, olhar essa parte final, onde a gente vai pensar juntos aí sobre essa questão dos sacrifícios, isso que ele disse sobre os sacrifícios, mas, por hora, eu acho que já basta a gente perceber isso, o quanto o perdão de Deus e a restauração de Deus são importantes para a nossa vida, né? O quanto eles são importantes para o nosso testemunho, né? O quanto eles são importantes, vamos dizer assim, para a nossa consagração a Deus, e o quanto eles são importantes para o nosso culto a Deus, né? O culto a Deus exige gratidão. A gratidão é um componente importantíssimo do nosso culto a Deus, né? Mas até os nossos atos de consagração, né? Quando a gente diz, eu quero me consagrar mais a Deus, eu quero ter mais consistência na minha vida, isso aí, na verdade, é sempre uma resposta de gratidão. É mais ou menos aquilo que Paulo diz em Romanos 12, né? Quando ele diz, olha, eu rogo agora pelas misericórdias de Deus, ou seja, que vocês agora estejam consagrando as suas vidas, né? Os seus corpos, né? Dedicando totalmente a vida de vocês a esse Deus e buscando, inclusive, uma mudança no modo de pensar de vocês. Mas tudo aquilo que Paulo pede decorre dessa sentença inicial, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, ou seja, pensem no que Deus fez em Cristo, pensem em tudo que Deus deu a vocês na salvação, pensem no perdão que receberam, e daí se consagrem a Deus, né? Então, a consagração nunca é um ato legalista, sempre é uma resposta de gratidão, né, a Deus que nos perdoou e nos restaurou, né? E até mesmo o testemunho. Por que eu vou evangelizar? Por que eu vou fazer missões? Sempre tem que ser como uma resposta de gratidão a tudo que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, né? Então, que Deus possa nos abençoar nesse sentido e produzir esse bom fruto, né? Esses frutos todos de gratidão na nossa vida, para que a partir daí, tendo o nosso coração grato pelo perdão e pela restauração de Deus, nós sejamos melhores testemunhas, nós sejamos mais consagrados a Ele e que nós possamos também adorá-lo conforme o coração dele, conforme a vontade dele, né? Nós vamos orar sobre isso já agora, mas antes vamos ter essa oportunidade aí para quem quiser fazer alguma pergunta ou quem quiser também fazer algum pedido de oração, é o momento para nós compartilharmos os nossos pedidos de oração.